Eu gostaria de saber aqui quem trouxe hoje para o culto, está aí na sua mão, a sua carteira de identidade. Levante a mão assim. Deixa eu ver aqui desse lado. Aqui no meio. Irmã, aqui no meio, aqui, fica de pé. Isso. A irmã veio no culto da manhã? Assistiu o culto online? Das 10? Não assistiu? Então, eu vou embaixo conversar com você. Pode ficar de pé. Pega a sua identidade pra gente aí. Pode ficar tranquila, tá bom? E você, trouxe sua identidade? Não trouxe, não? Tá aqui, a identidade dela tá aqui na mão. Pode dar aqui para mim? Isso. Ela já entregou assim na minha mão, já virando a foto do lado de baixo, entendeu? Por que será isso? Mas tudo bom. Fala para mim o seu nome completo. E deixa eu conferir aqui. Fala seu nome completo. Espera aí, de novo, escute só. Nome de princesa. Suiane Edinalba Mussói de Lima Obina. Na verdade, o seu nome não é Suiane. O seu nome é Simone. O seu nome é Simone. Sim ou não? É Simone. É Simone. Você quer ver uma coisa? Wesley, vem cá. Olha nos olhos dela e diz qual é o nome dela. Fala qual é o nome dela. Viu? Olha nos olhos dela. Qual o nome dela? Fala de verdade. Olhando nos olhos dela. Simone. Seu nome é Simone. Seu nome é Simone. É ou não é? É Simone. Olha nos olhos dela. Qual o nome dela? Simone. Seu nome é Simone. É, não é? Segura aqui. Dê um aplauso para essa serva de Deus. Pode sentar, Suiane. Olhem para mim. O que aconteceu aqui é o que o diabo tenta todos os dias fazer na mente das pessoas. O que ele tenta? Distorcer a sua verdadeira identidade. E isso é um perigo, meus irmãos, porque se o diabo consegue distorcer a identidade de uma pessoa, ele manipula a vida dela. Prestem bastante atenção. A nossa identidade, ela tem uma importância tão grande na nossa vida, porque ela afeta os resultados que nós temos nas áreas mais importantes. Como, por exemplo, família, trabalho, relacionamentos na igreja. Se o diabo consegue distorcer a identidade de uma pessoa, ele manipula a vida dela e faz ela cada vez indo de mal a pior. Preste bastante atenção no que pode estar acontecendo com você nesse tempo de agora da sua vida. Você está com dúvida, porque está vindo uma pressão na sua mente, uma pressão em que fala para você que você é aquilo que Deus não falou que você é. Se você observar, quando nós aumentamos a pressão na Suiane, ela ficou assim parada. Hoje pela tarde eu fiz com uma pessoa aqui que ela falou: se você está dizendo que é, então eu sou. Pasmem, meus queridos, mas existem pessoas
que elas estão fazendo a mesma coisa com aquilo que o diabo diz. Ela fala: se é para eu ser isso, então eu sou isso. Eu quero falar com os irmãos sobre isso, e escute bem aqui, escute, por favor, me escute. Essa é uma das mensagens mais importantes que eu já ministrei durante todo o ano de 2024 nessa igreja. Por isso eu quero que você multiplique a sua atenção sobre tudo que nós temos para conversar hoje. Gênesis capítulo 32, a partir do verso 2, é o texto que nós vamos ler. Diz assim: naquela noite Jacó levantou-se e tomou as suas 2 mulheres e as 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o val do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o rio, fez passar também tudo o que ele possuía. Então Jacó ficou sozinho e um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia vencer a Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou enquanto eles lutavam. Então o homem disse: deixa-me ir, pois já está para amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem então lhe perguntou: qual é o teu nome? E Jacó respondeu a ele. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos para nós orarmos mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso lhe pedimos: fala conosco, meu Pai, e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos, e que apenas o teu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Nós oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler mostra Deus ajustando a identidade de Jacó. Jacó foi o nome que Isaac e Rebeca deram para o seu filho. Mas Deus ajusta esse nome que Isaac e Rebeca colocaram, dizendo: você não vai ser Jacó, você vai ser Israel. Prestem bastante atenção que quem coloca o nome do filho de Jacó foi o Isaac e a Rebeca. Jacó significa usurpador, suplantador, mentiroso, enganador. Pense comigo, quem coloca o nome no filho de usurpador? Quem que colocou o nome? O próprio pai e a própria mãe. Jacó, ele está nascendo. E quando Jacó nasce junto com seu irmão, ele quer passar o lugar do seu irmão. A mãe e o pai, vendo isso, já coloca logo o nome no filho. Olha só aqui, escute. Eles colocam o nome no filho, que significa: esse é suplantador, usurpador, ele quer roubar o lugar dos outros. O próprio pai e a mãe que colocaram. Mas Deus, em um certo momento da vida de Jacó, ele ajusta a identidade de Jacó, mudando o seu nome de Jacó para Israel. Meus irmãos,
A identidade de uma pessoa distorcida é tão perigoso, que afeta diretamente coisas importantes da nossa vida. Eu quero mostrar aqui algumas características na vida de pessoas que estão com a identidade distorcida, e preste atenção. Algumas dessas características podem estar acontecendo com você hoje. E são características de pessoas que têm a identidade distorcida. A primeira delas é a baixa autoestima e a insegurança. Você sofre constantemente de baixo autoestima? Você acha que você não é capaz? Você, tudo que bota a mão para fazer, você se vê como menor que os outros. É inseguro, insegura para dar qualquer passo ousado na vida. Essa é uma característica de alguém que está com a identidade distorcida. A segunda característica é a busca constante por aprovação. Alguém que está sempre preocupado com o que os outros estão pensando dele. Está sempre querendo ser movido ao reconhecimento e ao aplauso das pessoas. Se não houver reconhecimento e aplauso das pessoas pelo que você está fazendo, você acaba com você. É uma característica de alguém que está com a identidade distorcida. A terceira característica é a comparação excessiva. Você vive se comparando com os outros. Você nem vive a sua própria vida. A sua vida é em função do que você vê os outros fazer. E aí você quer copiar um, aí daqui a pouco enjoa, e você quer copiar outro, porque você vive se comparando. E vive frustrada. Porque você nunca vai conseguir ser o que o outro é. Você só vai conseguir ser aquilo que Deus criou você para ser. Você é único, você é única. E é por isso que você precisa entender sobre identidade. A quarta característica de uma pessoa que tem a identidade distorcida é o medo da rejeição. Alguém que vive com medo de ser rejeitado pelos amigos. Ah, se eu não fizer isso, vão me rejeitar lá na minha escola. E aí, como é que eu vou ficar? Eu não vou fazer parte do grupo. Se eu não participar daquilo, eu não vou ser do ambiente da galera lá do meu trabalho. A sua vida, ela vive sempre em função do seu medo de ser rejeitada. Do seu medo de ser rejeitado. Por isso, a sua identidade distorceu. Você não é quem Deus te chamou para ser. Você é o que você precisa se tornar para ser aceito em algum ambiente. Porque você tem medo de ser rejeitado. E a quinta característica de uma pessoa, meus irmãos, que tem a sua identidade distorcida, é um grande vazio interior. E pasmem os senhores, muitos estão dentro da igreja, são pessoas que servem a Deus, mas tem esse vazio interior, nada lhes satisfaz. Por que esse vazio interior? Porque a identidade, ela foi distorcida. Agora eu quero mostrar para você quais são as estratégias que o diabo constantemente usa para distorcer a sua identidade e fazer você ser uma pessoa assim, facilmente manipulada por ele. Facilmente manipulado por ele. Você não vive aquilo que Deus tem para você, você vive aquilo que o diabo desenha pela manipulação dele, em função de ter uma identidade não firmada. Olha as estratégias que o diabo usa para isso. A primeira estratégia, e ela é muito suja, meus irmãos, sabe qual é? É a fala dos pais sobre os filhos.
Se você observar o texto que nós lemos, quem diz que o filho é mentiroso, enganador, usurpador, logo que ele nasce? Quem disse isso, meus irmãos? O pai e a mãe. O Jacó nasce e de cara ele recebe já logo uma estampa: esse é enganador. É uma grande estratégia e suja que o diabo usa. A fala dos pais. Jacó recebeu esse selo de mentiroso e usurpador do pai e da mãe. E você recebeu qual selo? Quais foram as falas que vieram até você na sua infância, adolescência, e talvez elas ecoam nos seus ouvidos até os dias de hoje? A fala do pai e da mãe de Jacó foi mentiroso, enganador, usurpador. E a fala do seu pai e da sua mãe a seu respeito foi o quê? Burro, não presta para nada, não vai chegar a lugar nenhum, menina imprestável. Qual foi a fala do seu pai e da sua mãe que o diabo usou para distorcer sua identidade? Aqui, meus irmãos, mostra o quanto que nós, como pais, precisamos vigiar. Porque uma palavra liberada dos nossos lábios pode ser uma arma na mão do inimigo para atingir a identidade dos nossos filhos e afetar o futuro deles. Agora, se você está aqui e é um desses filhos que ouviu palavras duras como essa do próprio pai e da própria mãe, eu quero lhe mostrar a história de um homem na Bíblia que ele ouviu isso e mudou a história. O nome desse homem é Jabes. Olha o que diz a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. O que está dizendo aqui esse texto? O Jabes, ele cresceu mais do que os seus irmãos. Ele prosperou mais do que os seus irmãos. Só que no início da sua vida não foi fácil, sabe por quê? Olha o que a sua mãe fez com ele. Foi mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então Jabes invocou ao Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e se fizeres com que do mal eu seja aflito, aí Deus concedeu o que ele tinha pedido. A mãe de Jabes, quando ele está nascendo, tem uma grande dificuldade no seu parto. Isso gera para ela muito sofrimento, muita dor. Eu imagino que não foi só na hora do parto. Até Jabes nascer, essa mulher sofreu muito. Aí quando o filho nasce, ela diz que o seu filho se chamaria aquele que causa dores. Aquele que nasceu trazendo sofrimento. Esse foi o nome que a sua mãe colocou. Mas esse não foi o nome que Deus pensou que Jabes deveria ter. E por isso ele então clama e invoca a Deus e fala: Deus, que o Senhor mude essa história. Ele entendeu muito bem de que a sua vida, ela poderia ser muito bem diferente do que aquilo que a sua mãe estampou sobre ele. Jabes entendeu: eu não vou ser aquilo que a minha mãe falou sobre mim, eu vou ser aquilo que Deus me fez nascer para ser. Eu sou abençoado, eu sou perdoado, eu sou feliz, eu sou mais do que vencedor em Deus. É isso, irmão. Você entende? Você entende, minha irmã?
Não importa se o teu pai e a tua mãe rogou muita praga em você. O que importa é o que Deus fala a respeito de você. A segunda coisa que eu vejo, que é uma estratégia do inimigo para tentar distorcer a identidade das pessoas, é o ambiente onde nós estamos inseridos. A fala das pessoas nesse ambiente. Preste atenção. Hoje, nós temos que orientar e instruir muito os nossos filhos, crianças, adolescentes e jovens. Sabe por quê? Lá na escola, preste atenção, você aqui um adolescente, você pai ensina para o seu filho, para a sua filha criança, jovem. Lá na escola, na universidade, é um ambiente onde a fala das pessoas quer distorcer a sua identidade, quer impregnar a sua mente dizendo que você é o que Deus não chamou você para ser. Observe aqui a minha conversa com a nossa irmã aqui. Na hora que eu chamo um monte de pessoas para me ajudar, e vem cá, fala aí, ela é isso ou não é? O outro, o que você acha? Olha nos olhos dela, fala só se ela não é. Vocês viram que ela começou a ficar na dúvida? Vocês viram isso? Isso acontece todo dia na escola, irmão. Isso acontece todo dia na universidade. As pessoas estão tendo a sua identidade distorcida por causa da fala dos outros. O que eu quero saber de você é: você está permitindo isso acontecer? O ambiente onde você está inserido, a fala das pessoas nesse ambiente está distorcendo a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus. Nós estamos falando aqui de crianças, adolescentes e jovens, mas isso está acontecendo aos montes com adultos. São pessoas que elas estão dentro da igreja no domingo e quando chega na segunda-feira no seu local de trabalho, parece que você é outra pessoa no meio daquele grupinho. Parece que você não é a mesma pessoa que está aqui no domingo, porque aquele ambiente distorce sua identidade. Aquele ambiente faz você mudar. Eu quero saber, lá na universidade, você é a mesma pessoa que é aqui ou quando chega lá você muda? Meus irmãos, é um jogo sujo do diabo, usando ambientes que nós vamos precisar. Preste atenção, você precisa. Pastor, o que eu faço então? Eu paro de estudar? Eu tiro meu filho da escola? Eu não vou para a universidade? Não, meu irmão. Você só precisa saber quem você é. Você tem que saber quem você é. E não permitir com que ninguém distorça a sua identidade. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 13, versículo de número 20. Quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Alguém que está sempre sendo influenciado por pessoas está sempre sofrendo aflição, porque a sua identidade ela é afetada, meu irmão. A terceira estratégia que o diabo usa para distorcer a identidade de uma pessoa são as situações vivenciadas no histórico de vida. É alguma coisa que você passou, algum erro que você cometeu em algum momento da vida, e o diabo quer estampar em você a identidade daquele erro que você cometeu há anos atrás. Ele quer que você acredite que você é o erro que você cometeu. Ei, meu irmão, você não é o erro que você cometeu. Você não é, minha irmã, o erro que você cometeu. Você é filha amada. Você é filho amado de Deus. Não aceite esse jogo sujo do diabo. Exemplo. Olha como é que ele trabalha de maneira suja.
em algum momento da vida, em um período de fraqueza emocional, você estava vulnerável e você cometeu um erro, adulterou. Isso, a fraqueza emocional, a vulnerabilidade, não exime você do seu erro. Foi errado, ponto final. O que não pode acontecer é aquele erro que você cometeu há anos atrás, o diabo estampar aquele erro como se você tem essa identidade, e ele faz você acreditar, sabe o quê? Você é um adúltero. Você é uma adúltera. Olha o que você fez com seu marido lá atrás. A pessoa absorve isso, ela fica aprisionada na mente. E se ela está aprisionada na mente com um erro que ela cometeu no passado, o diabo vai colocar uma outra situação e você vai acabar caindo de novo. Por quê? Você acreditou na mentira dele que você é o erro que você cometeu, e não é. Aquilo foi uma fase. Ele quer que você acredite, você é viciado, você é pornográfico, você é pornográfica, você é isso. Você é mentiroso. Você é uma pessoa que não nasceu para estar na igreja. Você tem que estar no mundo, lá é o seu ambiente. Mentira do diabo, meu irmão. Você não é o que você cometeu de erro no passado. Você é chamado e escolhido para ser uma bênção nessa geração. Deus te selou e te escolheu para isso, meu irmão. Aleluia. Aleluia, meu. Não aceite essa mentira. Jacó cometeu muitos erros, até mesmo em função do selo que o pai e a mãe colocou nele quando nasceu. Jacó cometeu o erro, trapaceando-se. Vamos aqui avaliar a história de Jacó, tá? Ele nasce e a mãe e o pai já falam bem assim: usurpador, trapaceiro, mentiroso. Jacó está com aquilo aqui impregnado na alma dele, identidade distorcida. A primeira oportunidade que Jacó tem de enganar o seu irmão e roubar a primogenitura do seu irmão, ele faz. Trapaceia com seu irmão. O Jacó, ele pegou a bênção do seu pai enganando o seu pai. Você sabia disso? Se vestiu como seu irmão. O seu pai, nos últimos dias de vida, foi abençoar o primogênito mais velho. Jacó se enfeita como se fosse o seu irmão, para que o pai pudesse abençoar ele ao invés do irmão. Trapaça. Jacó vai trabalhar com seu sogro Labão e ele faz umas trapaças. Só que um dia Deus encontra com Jacó e ele diz para Jacó: a partir de hoje o seu nome não é mais trapaça, o seu nome é príncipe. A partir de hoje você não é mais aquele que vence na mentira, você é aquele que vence porque luta debaixo da unção de Deus. A Bíblia, por diversas vezes, ela se refere a essas 3 gerações que fazem parte da história do cristianismo e até do judaísmo: Abraão, Isaque e Jacó. Vários textos na Bíblia você vai ver assim: então ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Vamos falar junto? Ele é o Deus de Abraão, mais uma vez, ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas vamos pensar uma coisa aqui. Jacó não significa mentiroso? Jacó não significa usurpador, enganador? Vamos mudar para colocar o significado do nome. Então Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e do mentiroso. Então Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e do enganador. Por que não ficou o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, já que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Eu vou dizer para você por quê. Deus quis deixar Jacó, porque
todo aquele que um dia teve um passado terrível, onde fez muita coisa errada, Deus, Ele quer mostrar que esse que um dia foi Jacó, ele pode totalmente ser transformado e se transformar num Israel. Então Deus de Abraão, Isaque e Jacó, sabe por quê? Porque eu e você que estamos aqui, que um dia fomos Jacó, Ele diz, tem chance para você. Tem chance para você que em algum momento errou. Tem chance para você que em algum momento foi mentiroso. Tem chance para você que em algum momento trapaceou. Tem chance para você que em algum momento adulterou. Tem chance para você que em algum momento você prostituiu. E a chance que Deus está te dando é esse encontro dessa noite, dizendo, eu vou mudar o seu nome para santo, para vitorioso, para abençoado, para alguém verdadeiro, para alguém sério, para alguém honesto, para alguém correto. Você entende isso, meu irmão? Porque preste atenção, se fica na Bíblia assim, ó, Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Abraão, pai da fé. Isaque, o que se entregou, deixou-se ser levado para o sacrifício. E Jacó? Abraão, exemplo de fé. Isaque, exemplo de obediência e sacrifício. E se ao invés de Jacó, é Israel, príncipe que lutou com Deus, a gente olha e fala bem assim, bom, Deus é o Deus do cara da fé, Deus é o Deus do cara que ele se oferece como sacrifício e obedece a Deus, Deus é o Deus do príncipe que luta. E eu, um pecador com um passado tão triste, não tem jeito para mim. Por isso está escrito, Deus de Abraão, de Isaque e do pecador que um dia quer se arrepender, que um dia quer virar Israel. Você entende isso? Ah, meu irmão, é para você dar um aplauso glorificando. Esse é o Deus que nós servimos, meu irmão. O que é isso, meu irmão? Meu Deus! Eu não posso deixar o diabo distorcer a minha identidade por aquilo que eu errei no passado, nunca. De jeito nenhum, não permita. A quarta estratégia que o inimigo usa para distorcer a identidade das pessoas é lançar dúvida no coração delas. Ele trabalha esse jogo sujo e essa estratégia desde a criação, da fundação do mundo, irmão. Adão e Eva estão no jardim do Éden, são filhos amados de Deus, preparados para desfrutar tudo de bom que Deus tinha. A serpente vai e ela chega ao ouvido de Eva. Olha o perigo do seu ouvido. Ela vai ao ouvido de Eva e fala bem assim: Deus disse mesmo que vocês não podem comer desse fruto? Será? O que ela está fazendo, meu irmão? Querendo lançar dúvida. Olha a ilustração do que nós fizemos com a nossa irmã aqui. Quando vem um bombardeio de pensamento, é uma dúvida que o diabo pode trabalhar nela. Dúvida se você está sendo protegido por Deus mesmo. Dúvida se você é de Deus ou se você não é. Dúvida se você acredita na palavra ou não acredita. Uma série de dúvidas. Ele fez isso com Jesus. Mateus capítulo 4, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando Jesus está ali no deserto, o diabo vem até Jesus e olha a estratégia dele da dúvida. Ele fala bem assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, como você está com fome, se tu és, esse se tu és, será? Se tu és o Filho de Deus, pegue essa pedra e transforme ela agora em pão. O que Jesus responde para o diabo, você lembra? Não, Satanás, porque está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
O que Jesus, ele fez nesse momento? Um reforço da sua identidade. Ele está dizendo: Satanás, eu não preciso fazer nada para provar para você quem eu sou, porque eu sei quem eu sou e ponto final. Será que você está precisando fazer alguma coisa para provar para alguém que você é importante? Lá na escola, na faculdade, você tem que fazer o joguinho dos amigos para poder provar que você tem valor. Você tá caindo nesse jogo? Você está caindo nesse jogo no seu ambiente de trabalho? Jesus falou: não caio nessa não. Porque a voz que ficou gravada aqui na mente, no coração de Jesus, foi aquela que veio do alto, quando ele estava sendo batizado por João Batista no Rio Jordão. Na hora que João Batista, ele vem para imergir Jesus dentro da água, Jesus é imerso dentro da água, e na hora que Jesus levanta, então vem uma voz do alto e diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Essa foi a palavra que estava gravada aqui e aqui. Identidade, irmão. Identidade firmada. Se nós queremos usar em nosso favor isso aqui, ó, o poder da identidade, nós precisamos ter duas coisas que eu vou contar. É um dos grandes segredos da minha vida. Eu vou contar isso e eu vou encerrar a mensagem. Se eu quero ter em meu favor o poder da identidade em ação, a primeira coisa que eu preciso saber: quem Deus diz que eu sou. Quem eu sou para Deus. Porque se eu sei quem eu sou para Deus, escute só: o que os meus pais falaram, o que os meus amigos falam, ou o que eu enfrentei ou enfrento de situação, nunca vai determinar quem verdadeiramente eu sou, porque eu sei quem Deus diz que eu sou. Nunca uma fala de uma pessoa, por mais que ela tenha autoridade, pai e mãe, autoridade sobre os filhos, essa fala, se ela foi uma fala negativa, não vai prevalecer na minha identidade, porque o que prevalece é o que Deus diz que eu sou. E olha o que Deus diz que eu sou. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não nos conheceu. Sabe o que Deus diz que eu sou e eu sei que eu sou? Eu sou amado e eu sou filho. Diga aleluia. Não, você pode botar a mão aqui no seu peito aqui e dizer assim: eu sou amado e eu sou filho. Pastor, meu pai me abandonou quando criança, eu nem vi ele. Minha mãe, ela me maltratou tanto, pastor, nem sei aonde ela está agora. Você sofreu muito na sua família. Escute, o que determina a sua identidade não é o que aconteceu com você, com seu pai, com a sua mãe. O que determina a sua identidade é que você é filho e é amado por Deus. É filha e é amada por Deus. É isso, meu Deus do céu. Eu acho muito lindo João, um dos discípulos de Jesus, ele escrevendo uma de suas cartas, ele falando de si mesmo. Sabe como é que diz lá na carta? Está escrito assim, ó: João, aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem que escreveu isso? Ele mesmo. É como se eu estivesse escrevendo hoje e falando bem assim, ó: Bruno Monteiro, o filho mais amado por Deus de toda a cidade de Maricá. Pô, mas você é... Pois é, o João sabia que ele era amado, meu irmão. É preciso saber que nós somos amados por Deus. E a segunda coisa que nós precisamos, meus irmãos, ter para fortalecer a nossa identidade, é conhecer a nós mesmos. É você saber a respeito de você quais são as suas características marcantes.
A ciência e a psicologia chama isso de autoconhecimento. Você conhece a respeito de você mesmo? Sempre que eu estou fazendo um discipulado ou aconselhando alguém no gabinete, eu faço a seguinte pergunta. Olha que eu vou fazer o que eu faço individualmente com vocês aqui em grupo, hein? Discipulado aqui, beleza? Eu faço a seguinte pergunta. Me diga 7 características que você tem de bom. 7 pontos fortes. 7 qualidades. E quando eu pergunto isso, algumas pessoas falam bem assim: ah, não sei, pastor, é tão difícil falar de si mesmo. Aí eu tento mudar a pergunta, boto uma pressão para saber se a pessoa conhece dela mesma. Inclusive queria saber, você saberia responder agora? 7 coisas boas a respeito de você. 7 características da sua vida. Saberia, Rafa? Júnior? Porque quando uma pessoa fala para mim assim, não sei, mesmo depois eu ter mudado a pergunta de diversas formas para ver se abre a mente da pessoa e ela bate na tecla, não sei, ali ela já passou para mim uma informação. Sabe qual a informação? Ela não tem uma identidade fortalecida. Porque ela não conhece a respeito dela mesma, e como ela não conhece a respeito dela mesma, qualquer coisa que impregnarem nos ouvidos dela, ela vai aceitar que ela é. As pessoas começam a falar que você não tem nada que você conhece a respeito de você mesmo, que os outros vão falar, você engole. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7. Porque como ele pensa na sua alma, assim ele é. Ou seja, se você pensa a respeito de você mesmo nada, sabe o que você é? Nada. Quais os pontos fortes você tem, meu irmão? Quem é você? Você conhece a respeito de você mesmo? Eu tenho vários exercícios que eu faço comigo mesmo. E esses exercícios, eles surgem no meu momento de oração. Inclusive, o tempo de oração que eu faço hoje, 6 horas da manhã, todos os dias no YouTube, é o tempo que eu tinha no particular, e eu decidi tornar ele público, para que as pessoas possam aprender como que é o meu tempo com Deus. E possam ver como que o pastor tira o tempo dele com Deus. Está ali, eu tiro público. Essa semana eu falei e li lá na oração uma declaração de missão pessoal. Isso é a minha constituição pessoal. As minhas decisões e a minha vida, ela é pautada naquela declaração de missão pessoal. Constantemente eu leio ela. Existe uma outra coisa que eu leio constantemente, que é o reforço da minha identidade. Quem eu sou. E tudo que eu tenho aqui anotado de quem eu sou, é o que de fato eu acredito a respeito de mim. Você quer que eu leia para você aqui? Ah, só metade das pessoas. Eu vou continuar aqui. Vamos lá para o 4º ponto. Lê ou não lê? Quem eu sou em meu relacionamento com Deus? Eu sou um filho amado. Eu sou servo. Eu sou perdoado. Eu sou protegido. Eu sou cuidado. Quem eu sou com a minha esposa? Eu sou provedor. Eu sou protetor. Eu sou amante. Eu sou ajudador. Eu sou intercessor da minha esposa. Quem eu sou com os meus filhos? Sou exigente. Sou provedor. Sou generoso. Eu sou direcionador. Eu sou intercessor e eu sou treinador dos meus filhos. Quem eu sou como pessoa? Eu sou amigo, eu sou justo, desejo ver as pessoas crescerem, eu sou generoso. Quem eu sou com os meus liderados?
a equipe que eu lidero. Sou exigente quanto ao serviço deles para com a obra do Senhor. Sou ou não sou, Wesley? Por quê? Eu sou exigente comigo mesmo para poder não fazer nada para o Senhor de qualquer maneira, de maneira relaxada. A minha equipe tem que entrar na mesma onda que eu. Eu reconheço que eu sou isso. Quem mais eu sou com os meus liderados? Eu sou generoso, eu sou treinador e eu sou justo. Por diversas vezes eles ouviram eu falar: certo é certo, errado é errado. Quem eu sou comigo mesmo? Eu me cobro muito. Eu sou ousado, eu sou corajoso, eu sou introvertido, eu sou temente a Deus, eu sou disciplinado, eu sou focado, eu sou um visionário. Esse é quem eu sou. E você? Você sabe quem você é? Se houver uma junção dessas duas coisas, o que Deus diz que eu sou com aquilo que eu conheço que eu sou, isso se junta. É uma combinação poderosa e ela ativa em nós o poder da identidade. E quando é ativado em nós o poder da identidade, nós superamos os maiores desafios da vida. Conseguimos conquistar coisas inimagináveis. Por quê, meus irmãos? Porque nós temos em nossa vida ativado o poder da identidade. Por favor, fique de pé. Que bom, meu querido, que você acabou de assistir esse super vídeo treinando, capacitando, edificando a sua vida. É um prazer para mim estar sempre compartilhando coisas boas para abençoar a sua vida e ministério. Agora preste atenção aqui, preste atenção. Dia 2 de novembro, nós vamos ter aí a 10ª edição da Conlisul, Conferência Liderança de Sucesso. É um dia inteiro de treinamento, edificação e networking com líderes de vários lugares do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que você vai destravar o seu crescimento ministerial, você vai aprender a formar uma equipe, a equipe dos sonhos, enganjada, uma equipe leal, uma equipe alinhada com a missão que Deus tem confiado para você. Não perde essa grande oportunidade para esse dia de treinamento que nós vamos ter 2 de novembro, Conlisul 2024. Clique no link aqui embaixo e você pode reservar a sua inscrição. Deus abençoe!